Ela diz, capítulo 5, A Maldição da Crítica, por Devi. Larry me impressiona. É óbvio que ele usa a ironia para prender a atenção do leitor e comunicar uma verdade comovente, a qual é essencial aceitar, principalmente quando líderes vivem juntos. A verdade é que a crítica, em todas as nuances, é uma maldição e não um presente. É impossível alcançar os objetivos na vida se tiver de lidar constantemente com a nuvem escura da desaprovação. A crítica gera insegurança e ninguém tem sucesso na vida quando esta prevalece. Os líderes são alvos. Eu queria que meu marido fosse bem-sucedido. Ele trabalhava tempo integral no ministério quando casamos e sentia-me honrada por ser a esposa do pastor. Devo admitir que eu fantasiava sobre a vida da família de um ministro. Eu via sua profissão no mesmo nível da do prefeito da cidade, dos médicos e dos advogados. Cresci em uma família que respeitava o sacerdócio e também tenho grande consideração por aqueles que serviram no ministério. Não muito tempo depois de aceitarmos nosso primeiro pastorado, no entanto, eu aprendi de maneira diferente. De alguma forma, a pessoa importante com quem me casei não era necessariamente vista como alguém importante por todos. Na verdade, logo percebi que ele era alvo de críticas. E não só as pessoas o criticam, mas também eu e nossos filhos. A crítica gera insegurança. Eu logo soube que a melhor defesa contra a tentativa dos outros de destruir o sucesso do meu marido era fazer tudo o que pudesse para edificá-lo. Enquanto as pessoas o abatiam, eu o edificava. Eu era a única pessoa que tinha maior poder de influência para expulsar da vida dele a insegurança. Não é que não veja os defeitos dele, é que simplesmente suas virtudes pareceram ser bem maiores. Vi com clareza o papel que me foi atribuído nessa batalha contra a crítica. Por que eu escolheria ficar de braços cruzados e vê-lo lutar sob os ataques das pessoas críticas? Afinal, se ele for bem-sucedido, também receberei as bênçãos. E se ele falhar, eu sofrerei. Por que então eu escolheria gerar ou impor insegurança a ele, apontando seus defeitos? O poder das palavras. As palavras têm poder. Elas têm o poder de edificar ou de destruir. Minha passagem favorita, um guia para a minha vida, está em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Acredito que esteja na natureza carnal de todos os outros encontrar falhas uns nos outros. Este é um nível de vida baixo. No entanto, quando verdadeiramente andamos no Espírito, escolhemos vencer as manifestações carnais e aplicar a verdade em nossa vida. Assim, quanto mais seguro você tornar-se em Cristo, mais fácil e edificar o próximo. Estas situações sociais é tão constrangedor e desconfortável quando outros casais se golpeiam e esfaqueiam-se com palavras. A atmosfera se torna sufocante, como se não desse para respirar. É certo que você não sabe rir e realmente deseja chorar. Como é triste arruinar o amor com palavras tão cruéis e indelicadas. As palavras podem voltar-se contra você. A esposa destrutiva é aquela que constantemente arrasa seu marido. Ela azucrina, despreza, censura, é amarga. E ela faz isso mesmo estando na presença dos filhos. Que imprudência! Ela não percebe os efeitos em longo prazo do seu jeito crítico. As consequências iniciais de depreciar o marido na frente das crianças serão: elas desenvolverão uma falta de respeito pelo pai. No entanto, à medida que envelhecem, elas verão as coisas mais claramente e acabarão desrespeitando também a mãe e a si próprias. Uma jovem me contou sua história. Ela cresceu em uma casa com um único parente, sendo criada pela mãe depois que seus pais se divorciaram. Ela relatou que sua mãe construiu uma imagem do pai como um homem horrível, demoníaco. Quando era menina,
Ela foi privada de ter um relacionamento com o pai por causa da amargura entre seus pais. Só mais tarde, depois de tornar-se adulta, ela se encontrou com ele. Ela descobriu uma pessoa prática, trabalhadora e afetuosa. Enquanto criança, ela via sua mãe como uma vítima. Agora, tendo uma perspectiva mais clara, questiona a veracidade da mãe sobre o caráter do pai. Ela, neste momento, entende a natureza crítica, hipócrita e manipuladora da mãe. E, carinhosamente, mantém o relacionamento com os dois. No entanto, vê com nitidez os resultados devastadores da condenação do pai feita pela mãe. A crítica nunca produz boas consequências. O que você espera alcançar sempre se virará contra você. Todo mundo perde. O ponto cego. Por 10 anos consecutivos, encontrei-me com um pequeno grupo de senhoras que foram importantes influenciadoras. Cada ano passávamos 5 dias juntas, conversando, orando, comendo, sem nenhuma agenda particular. Nomeamos as Irmãs Mulheres Submissas e Agradecidas, MSA, que era um acrônimo feito por nós. Éramos diferentes em muitos aspectos, mas o que compartilhávamos em comum era o amor que tínhamos pela palavra de Deus e o amor pelos nossos maridos. Para mim, este era um tempo pessoal de avaliação perante o Senhor, em preparação para o próximo ano. Lembro-me claramente de perguntar a Deus: o que queres que eu melhore em minha vida neste ano? Certo ano, ele disse para eu falar menos e ouvir mais. E eu fiz isso. Agora já é um hábito. Mas, para minha surpresa, o Espírito Santo me atingiu no meu ponto cego. Neste ano, o que eu ouvi em meu espírito foi: Devi, você é crítica e julgadora. Nossa, argumentei com Deus, como assim? Eu ensaiava em minha mente os diálogos e os momentos de negociações, desaprovações e conflitos. Eu sempre queria o melhor para o próximo, não censurava ou desmerecia meu marido. Eu simplesmente não podia aceitar isso como verdade. Eu não via isso. Contudo, a voz suave e amorosa de Deus disse-me: você não vê, porque chama isso de discernimento. Discernir significa perceber ou reconhecer algo. Minha mente pensa rapidamente. Assim, chego a conclusões e tomo decisões sem demora. Sou naturalmente comunicativa e professora. Gosto de dizer aos outros o que sei, seja um livro que estou lendo ou uma receita que vale a pena cozinhar. Misture tudo junto e adivinhe o que você ganha. Uma lição, uma correção, uma instrução, uma direção, sugestão. Devido ao fato de meu coração não ser mal intencionado, eu nunca pensaria que tudo isso chegaria a ponto de julgar os outros de modo que eu não deveria fazer, ou de criticar alguém por não alinhar-se aos meus padrões. Entendi. Deus conhecia as minhas limitações e meus pontos fortes eram vulneráveis ao tornarem-se minha fraqueza. Ele me pegou. Ele sabia que eu olhava para as pessoas do ponto de vista de como eu poderia melhorá-las, em vez de como eu poderia suportá-las. A diferença é uma abordagem de cima para baixo, em vez de uma abordagem humilde. A minha filha adulta tentou dizer-me isso por anos, mas eu simplesmente não conseguia ver. Eu a ouvia e tentava entender suas palavras carinhosas de correção, mas não conseguia, até que Deus me pegou. Por um ano, eu observei e ainda observo. Primeiro, eu escutei meus pensamentos. Quando entrava em um saguão de hotel e queria ajustar o quadro, descê-lo e colocá-lo em linha reta, eu parava. Mudava minha maneira de pensar e olhava para a pintura. Apreciei as cores e o estilo em vez de querer realinhar o quadro. Então percebi quando quis dar instruções aos outros, impedindo-os de aprenderem com seus próprios erros. É uma linha tênue para andar, discernir e não para julgar ou criticar. É o famoso ensinamento de Jesus, citado até mesmo por ateus. Não julgueis, para que não sejais julgados. Este é o primeiro versículo do capítulo 7 de Mateus. Ele vai explicar que é comum tentar remover um argueiro do olho de alguém quando temos uma trave no nosso. Eu entendi isso e, com honestidade, trabalhei constantemente para reduzir de maneira gradual minhas próprias traves.
Talvez era por isso que ainda morava com meu ponto cego. Em Mateus 7,6, Jesus disse: Nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Minha pergunta foi: como saber que são porcos, a menos que os julgue porcos? Boa pergunta. Aqui está o que eu aprendi. Ter bom senso e ser juiz são coisas muito diferentes. Bom senso é a capacidade de tomar uma decisão ponderada. Julgar é ter um ponto de vista excessivamente crítico, de acordo com a definição do dicionário. Com esse entendimento, ao longo de um ano, eu já era capaz de converter minha atitude crítica e julgadora em uma que tomava decisões ponderadas, especialmente a de falar ao próximo de uma posição de baixo para cima, incentivando-os em vez de instruí-los ou corrigi-los. Ter bom senso e ser juiz são coisas muito diferentes. Larry é o benfeitor da minha melhora. E assim é a minha família. Se eu posso mudar, então você também pode. Obrigado, Espírito Santo, por ser meu auxiliador. Não somente sou grata, mas os outros também são.